Capítulo 33. Quando entrou em seu quarto, Emily nem tentou dormir. Sabia que ficaria rolando na cama esperando que Sebastian chegasse a qualquer minuto. Chamou um táxi quando o dia raiou, selecionou as coisas que caberiam em sua mala e sentou-se na beirada da cama, debatendo consigo mesma se deveria deixar um bilhete ao marido. Em vez disso, decidiu escrever um bilhete para Alex. Incluiu na nota seu endereço de e-mail e o colocou debaixo da porta. Enquanto o táxi levava Emily para longe daquela casa pela última vez, seu único arrependimento e preocupação estavam focados em Alex. Provavelmente Sebastian descontaria toda a raiva e frustração em seu irmão outra vez. Mas o que ela poderia fazer? Posteriormente, naquela mesma manhã, conforme o avião decolava suavemente e a levava para longe do terrível erro que havia cometido, Emily fechou os olhos e afastou qualquer pensamento ruim de sua mente. Quando chegou a Nice, foi até um hotel perto do aeroporto, desabou na cama e dormiu. Acordou mais tarde, quando a noite já estava se aproximando, sentindo-se horrível. Fraca, trêmula e com uma dor de cabeça latejante, resultado do excesso de conhaque da noite anterior. Pediu um hambúrguer pelo serviço de quarto, dando-se conta de que não comera nada desde o croissant na manhã de ontem. Forçando-se a engolir a comida, Emily voltou a se deitar na cama, ponderando o fato de que atualmente não tinha uma casa para onde voltar. Seu apartamento em Paris estava alugado a um inquilino e só seria desocupado no final de junho. O château em reforma estava inabitável. Emily decidiu que ficaria onde estava aquela noite e iria a Gassin na manhã seguinte. Tinha certeza de que Jean não se incomodaria em recebê-la em sua casa por mais alguns dias até que ela decidisse para onde iria. Talvez pudesse alugar uma casa de campo nas proximidades. Assim, pelo menos estaria por perto para acompanhar as reformas. Ao pensar naquilo, parou e se conteve. Ainda era cedo demais para pensar em fazer planos para o futuro. Imaginou consigo mesma se Sebastian já teria voltado a Yorkshire. Sabia que deveria se resignar e entrar em contato com Gerhard assim que fosse possível e pedir a ele que indicasse um bom advogado especializado em divórcios. Pelo menos não estava casada há tanto tempo suficiente para haver alterado qualquer documentação e não tinham nenhum bem ou patrimônio que estivesse em nome de ambos. Emily pensou no cheque, no valor de 20.000 libras, que entregou a Sebastian e no belo diamante que ele comprou para a Bella logo depois. E também no Porsche que ela nunca chegou a ver. Sentiu vontade de vomitar. Desejou poder ter a mesma atitude tranquila e tolerante que Alex tinha em relação a seu irmão. Mas como ele mesmo lhe disse, é bom extravasar a raiva. Ajuda a curar as feridas. E enquanto sentia raiva, a dor não existia, embora soubesse que ela poderia voltar mais tarde. Ficou surpresa ao perceber que não o amava mais no momento, já que a paixão que nutriu por Sebastian no início do relacionamento foi esmagadora. Entretanto, talvez o que ela houvesse sentido por ele não fora amor, não da maneira que Constance descrevera para Sofia em Paris. Não do tipo de amor que resiste ao tempo. Um sentimento mais tranquilo, embora duradouro, e que ajuda o casal a superar as dificuldades da vida juntos. Sebastian chegou em sua vida junto com o Mistral e a arrebatou. Mas será que chegou a ser quem realmente era quando estava ao lado dele? Ela percebeu que no último ano passou a maior parte do tempo como se estivesse pisando em ovos, tentando fazer tudo o que podia para agradá-lo e deixando que a gratidão
que sentia pela presença de Sebastian em sua vida superasse toda a noção sobre o que é certo ou errado. Houve muitos momentos em que deveria ter confrontado o marido ou ter sido mais forte, mas Sebastian sempre teve todas as cartas na mão desde o início. Sempre fizeram tudo o que ele queria, e Emily sempre concordou com tudo. Sempre esteve disposta a baixar a cabeça, racionalizar e aceitar o que ele lhe dizia. Não, pensou Emily, isso não era amor. Ligando a televisão para afastar o silêncio que tomava conta do quarto, Emily perguntou a si mesma se fora o conhaque que a havia feito contar a Alex sobre seu problema. Toda a situação de abandono e desinteresse de sua mãe, tudo aquilo parecia bastante surreal agora. Todos aqueles anos guardando aquela mágoa dentro de si. Havia permitido que aquela amargura crescesse em seu interior e, como uma placa trepadeira, estrangulasse o que tinha de bom dentro de si, de seu coração, e perdera a capacidade de confiar nas pessoas. Ainda assim, durante as últimas semanas, Alex lhe mostrou que não havia sentido em odiar ou pensar somente no passado. A única pessoa que realmente sofreria com isso era ela mesma. Querido Alex, tão gentil e inteligente. Emily se lembrou da sensação de estar em seus braços enquanto chorava. Sentia-se bem-vinda e confortável naquele abraço. E por que ela conseguiu dizer a ele coisas que nunca disse ao próprio marido? Mesmo assim, Emily repreendeu a si mesma, antes de ousar prosseguir com aqueles pensamentos. O episódio na Inglaterra estava encerrado. Ela deveria tentar perdoar, esquecer e continuar vivendo sua vida. Emily, há quanto tempo não a vejo? Jean brincou, sorrindo com uma expressão de simpatia quando ela entrou na cave. Não consigo ficar longe daqui, ela respondeu com ironia, antes de perceber que outro par de olhos brilhantes estava olhando para ela, atrás da bancada onde Jacques costumava se sentar. Olá, Anton! Ela disse, sorrindo para o garoto. Veio ajudar um pouco aqui? Ganhar alguns trocados para comprar mais livros? Anton, vai ficar conosco por alguns dias enquanto sua mãe está no hospital, Jean respondeu. Margot? Eu não sabia que ela estava doente. O que houve? Emily perguntou, franzindo o senho. Sim, mas temos certeza de que ela ficará bem. Jean disse com uma expressão em seu rosto que recomendava cautela ao falar sobre o assunto. Mesmo assim, estou ensinando tudo o que sei sobre vinho a Anton. Meu pai está sentado no jardim. Por que não vai até lá para falar com ele? Irei vê-los logo logo. Jacques parecia bem mais saudável e relaxado do que há 2 dias. Ele sorriu e estendeu sua mão enrugada para cumprimentá-la. Eu sabia que você não demoraria a voltar. Não vou perguntar o motivo, Emily, mas estou sempre disposto a ouvir. Obrigada, Jacques. Ela disse sentando-se numa cadeira ao lado dele. Jacques, o que aconteceu com Margot? Jacques demonstrou um certo nervosismo. O garoto ainda está na cave com Jean? Sim. Bem, Emily, a verdade é que Margot está muito doente. Na semana passada, ela reclamou de dores no abdômen e nas costas, embora eu tenha certeza de que ela estava mal há muito mais tempo. Ela foi ao médico no dia em que você partiu, e o médico a mandou direto para o hospital. O garoto não sabe ainda, mas os médicos descobriram que ela tem um câncer no ovário em estágio bastante avançado. Eles vão operá-la hoje, mas Jacques suspirou. O prognóstico não é muito bom. Não, Jacques. Emily gritou em desespero. Isso não pode estar acontecendo com Margot. Ela foi uma mãe para mim quando eu vim até aqui depois que meu pai morreu. Sim, ela é uma mulher muito boa. E não devemos perder a esperança ainda.
Vou visitá-la no hospital dentro de alguns dias, Emily prometeu. Tenho certeza de que Margot gostaria muito de vê-la. Bem, e o que você me diz sobre você, Emily? Jacques perguntou, encarando-a. Quais são os seus planos? Neste exato momento não faço a menor ideia. Emily disse, balançando a cabeça com tristeza. Nos dias que se seguiram, Emily dormiu, comeu, foi até o château para ver como as obras estavam progredindo e levou Anton até Nice para visitar sua mãe. A operação não foi bem sucedida e Margot continuava muito doente. Quando Emily deixou Anton ao lado da cama da mãe no hospital, deixou também seu coração com eles. Ambos tentando suportar a dor com todas as forças que tinham. Depois que Anton foi dormir, ele estava dormindo temporariamente num colchão, no pequeno escritório que havia no piso térreo da casa de Jean. Os três conversaram sobre o que aconteceria com Anton se sua mãe não se recuperasse. O pai de Anton faleceu. Existe algum outro parente? Jean perguntou. Acho que ela tem uma tia em Grasse. Jacques disse. Talvez fosse melhor entrar em contato com ela. Sim, disse Jean com a voz grave. Mas eu sou o padrinho do garoto. Talvez possamos pensar em lhe oferecer um quarto aqui em casa. Poderíamos fazer isso por algum tempo, mas o garoto precisa de uma mulher, Jacques disse. Esta casa está cheia de homens. Bem, Anton já tem quase 13 anos e eu tenho certeza de que ele já pode pensar por si mesmo. Jean respondeu. Por falar em residências, fiquei sabendo que há uma casa de campo nas redondezas que está disponível, Emily disse. Fica no vinhedo da família Bournasse. Vou visitar a casa amanhã. Pelo que a senhora Bournasse me falou ao telefone, parece ser um lugar perfeito. Você sabe que não há pressa para sair daqui, Jean enfatizou. Sim, você é muito gentil. Mas preciso começar a tocar minha vida, não é mesmo? Depois que Jacques se recolheu ao seu quarto, Jean e Emily tiraram a mesa e foram lavar a louça. Seu pai chegou a mencionar se está preparado para revelar a identidade do bebê de Sofia? Não, e eu não o pressionei, Jean respondeu com firmeza. Ele está muito bem no momento, não quero incomodá-lo. Ele está ótimo, Emily concordou. É irônico, sabia? Houve um momento em que achei que iríamos ter que dizer adeus ao seu pai. Mas agora parece que será de Margot que vamos nos despedir. Ela estava muito mal quando fui visitá-la no hospital, Jean. E Anton tem muita coragem. Ele é um garoto muito especial, Jean concordou. Infelizmente, como perdeu o pai quando ainda era muito novo, ele se apegou demais à mãe. Amanhã à tarde, meu pai pediu que eu o levasse a Nice, para conversar a sós com Margot. Então, se for conveniente, Anton poderia ficar com você? É claro, ele pode vir comigo para ver a casa de campo. Não achei que seria Jacques a pessoa que visitaria uma paciente às portas da morte no hospital de Nice. Meu pai é forte como um touro, Emily. Jean comentou. Ele provavelmente vai enterrar todos nós. Emily e Anton levaram poucos segundos para decidir que a casa de campo seria o lugar perfeito para que ela residisse, temporariamente até que o château estivesse pronto para ser ocupado. Ficava a cerca de 10 minutos a pé e estava localizado em meio a belíssimas videiras. Era decorado no estilo provençal, com um aquecedor a lenha, que afastaria o frio do inverno que chegaria dentro de alguns meses. Tem 2 quartos extras também, Antônio exclamou quando saiu de um deles. Talvez, Emily, eu possa vir e ficar com você às vezes se a minha mãe tiver que ficar hospitalizada por muito tempo. É claro que pode, ela sorriu. Sempre que quiser. E então, concordamos nesse ponto? Você acha que eu devo alugar a casa? Sim, tem até conexão com a internet, ele respondeu ansiosamente.
Depois de combinar o preço do aluguel com Madame Bornace, Emily levou Anton para um almoço comemorativo no Le Pescador, em Gassin. Anton sentou-se com a cabeça apoiada nas mãos, admirando a paisagem magnífica que via do alto daquela colina. Espero que eu não tenha que sair desta vila, ele disse entristecido. Vivi aqui minha vida inteira. E por que você acha que vai ter que partir? Emily perguntou enquanto o garçom chegava com pizzas recém-assadas para ambos. Anton a encarou com seus enormes olhos azuis. Porque minha mãe está morrendo. E quando ela morrer, eu provavelmente terei que ir morar com minha tia em Grace. Oh, Anton. Emily disse, estendendo a mão para apertar carinhosamente o braço do garoto. Não perca a esperança, ela ainda pode melhorar. Não, isso não vai acontecer, não sou bobo, Emily. É muito gentil que todos vocês estejam fingindo, mas eu já sei a verdade aqui dentro. Anton disse, batendo no peito, sobre o próprio coração. Eu não gosto muito da minha tia nem dos meus primos. Eles só se interessam por futebol e zombam de mim porque eu gosto de ler e de estudar. Por favor, tente não pensar nessas coisas ainda. E se o pior vier a acontecer... Emily admitiu aquela possibilidade na frente de Anton pela primeira vez. Bem, eu tenho certeza de que haverá outras soluções. É o que eu espero, ele respondeu em voz baixa. Alguns dias depois, Emily deixou a casa de Jean e Jacques e mudou-se para seu novo lar. Anton a ajudou com a mudança. O garoto havia se tornado a sombra de Emily, especialmente depois que Margot, visivelmente deteriorada e querendo poupar seu filho, de vê-la tão doente, disse que ele não precisaria ir visitá-la no hospital todos os dias. Recebera tanta morfina para aliviar a dor que mal conseguia manter a consciência. Todos sabiam que era apenas uma questão de tempo. Importa-se se eu vier até aqui às vezes para ver como você está? Ele perguntou enquanto Emily ligava seu laptop para verificar se a conexão com a internet estava funcionando. É claro que não, Anton. Você pode vir me visitar sempre que quiser. Ela disse, sorrindo. Bem, que tal prepararmos um pouco de chá? Naquela noite, quando Anton voltou à casa de Jean, Emily se sentou em frente ao computador para ler seus e-mails. Receava que Sebastian tentasse entrar em contato, mas não havia nada. Em vez disso, viu que o nome de Alex estava piscando à sua frente. Leitura do e-mail. Para, edmartinieres@orange.fr aecharacters@blackhall.co.uk. Querida M, espero que esta mensagem a encontre bem e que a França esteja sendo um bálsamo para sua pobre e maltratada alma. Espero que não se importe por eu lhe escrever, mas achei que poderia lhe contar sobre o que aconteceu por aqui depois que você partiu. Sebastian chegou a casa algumas horas depois que você foi embora, exausto e arfando, reclamando que algum engano horrível havia acontecido. Fiquei tentado a mencionar não somente a confissão verbal da amante dele, e que ver as roupas dele jogadas no chão do quarto onde ele dormia com Bella talvez pudesse ter levantado suspeitas, mas acho que você ficará feliz em saber que eu consegui me conter. Foi por pouco. Ele me perguntou onde você estava e, é claro, eu fingi não saber, mas disse que imaginava que você tivesse saído bem cedo pela manhã. Ele resmungou algo sobre ter certeza de que você voltaria assim que se acalmasse e depois saiu para ir até a outra parte da casa.
Durante algumas horas tudo ficou em silêncio até que de repente eu ouvi um grito e o som de pés marchando pelo corredor, vindo na direção do meu apartamento. Vestindo mentalmente meu colete à prova de balas, imaginei o que estava prestes a acontecer. Meu irmão entrou de supetão na minha sala e exigiu saber quem havia mexido em seu cofre e roubado seu livro. De qual livro você está falando, caro irmão? Perguntei. Aquele que eu pedi emprestado a você há alguns anos, ele respondeu. Oh, está falando do meu livro? Eu pensei que você houvesse dito que ele havia se perdido. Para ser honesto, Sebastian, já havia me esquecido dele. Eu disse e o encarei com seriedade. Quer dizer que você sabia onde o livro estava durante todo este tempo? Oh, Emily, a expressão no rosto dele foi inacreditável. Pego numa de suas próprias mentiras. Em seguida, ele começou a revirar e revistar o meu apartamento, literalmente, me acusando de roubar o livro. E considerando que o livro sempre fora meu, isso me pareceu um atrevimento descarado. Assim, depois de procurar em cada canto e brecha, a pobre Joe teve que organizar toda aquela bagunça depois e ficou bastante irritada. Ele tentou outra tática. Escute, Alex, ele disse daquela maneira irritante, como ele age quando está tramando alguma coisa. Eu ia lhe contar assim que tivesse certeza absoluta, mas descobri recentemente que seu livro é extremamente valioso. É mesmo? Respondi. Meu Deus, que ótima surpresa! Sim, na verdade é muito valioso mesmo. Bem, veja que sorte eu tenho. Quanto vale o livro? Cerca de 500 mil de libras, disse ele. Ah, então, se o livro estivesse comigo, eu deveria mantê-lo a salvo, pois... E nesse ponto ele se aproximou de mim como se quisesse me contar um segredo. Descobriu uma maneira de transformar aquele 500 mil num 1 milhão. Meu Deus, disse novamente, como isso é possível? Ele começou a explicar que há outro volume do livro e que ele está tentando descobrir a sua localização. Está muito próximo de conseguir encontrá-lo e, se conseguir os 2 volumes juntos, valerão muito dinheiro. Assim, se ele conseguir encontrar o outro volume, talvez seja possível que nós dois, como irmãos honestos, leais, carinhosos e que compartilham tudo em suas vidas, juntemos os 2 volumes juntos para dividir os lucros, não é? Eu me esforcei para assentir com seriedade várias vezes e escutá-lo atentamente até que eu disse: tudo isto parece ser maravilhoso, Sebastian. Há apenas um pequeno problema. O livro não está comigo. Não roubei o que já era meu por direito e não faço a menor ideia de onde esteja. Assim, eu pergunto, coagindo-o um pouco, quem poderia ter levado o livro? Nós dois nos sentamos e pensamos profundamente durante alguns minutos. Eu o observei e, quando ele finalmente juntou as peças, olhei em seus olhos como se houvesse chegado à mesma conclusão infeliz. Emily. Deve ter sido ela, concordei. Ele se levantou e começou a andar de um lado para outro na sala, perguntando-se como diabos você tinha descoberto. E que, na verdade, se você realmente, entre aspas, roubara nosso livro, então ele... Nesse ponto, Sebastian se corrigiu imediatamente, ou melhor, eu devia ligar para a polícia. Neste momento, eu disse a ele que seria muito difícil provar aquela teoria. Se realmente fosse você que houvesse levado o livro. Afinal, o livro tinha a assinatura do seu pai na contracapa.
Isso deixou muito irritado e repentinamente. Vi uma expressão de alívio se formando em seu rosto. Mas é claro que podemos provar, Alex. Você recebeu uma carta de nossa avó, dizendo que ela deixaria o livro para você como parte da sua herança. O mais interessante desta situação, querida Amy, é que, até onde me lembro, nunca mostrei ao meu irmão a carta que o advogado da minha avó me entregou depois que voltei a morar nesta casa. Que carta? Não me lembro de receber carta nenhuma. Você me falou certa vez de uma carta na qual nossa avó dizia que deixou o livro para você. Ah, sim, disse, coçando a cabeça, lembrando-me vagamente de algo do tipo. Acho que me lembro de ter queimado aquela carta. Nesse momento, a angústia no rosto do meu irmão quase chegou ao ponto de ser cômica. Ele me olhou de maneira muito dura, na verdade, quase como se quisesse me matar, e saiu do meu apartamento batendo a porta. Foi aí que eu percebi que um Sebastian irritado é um Sebastian perigoso. Ou mais perigoso do que costuma ser. Tomei algumas atitudes, minha querida Amy, que podem parecer um pouco exageradas, considerando que este e-mail fala sobre um livro perdido, e liguei para um chaveiro. Naquela tarde, o homem veio até aqui e reforçou as minhas portas e janelas. Agora estou encarcerado e cercado por um aparato de segurança, similar a algo que só seria encontrado ao redor da Mona Lisa, talvez. Tenho um interfone tanto na porta externa quanto na interna, além de uma boa variedade de trancas e cadeados nas portas. Sei que isso pode parecer dramático, mas pelo menos quero poder dormir em paz à noite. Foi interessante perceber que Sebastian saiu de casa naquela tarde. Por um lado, isso foi bom porque permitiu que a instalação dos meus sistemas de segurança progredisse sem qualquer interrupção. Entretanto, a má notícia é que eles não foram testados ainda e estou preocupado com a possibilidade de que ele cruze o Canal da Mancha para ir encontrá-la na França. Caríssima Amy, não faço ideia quais são suas circunstâncias nem onde está morando. E provavelmente estou exagerando nas minhas conjecturas devido à minha preocupação com sua segurança, mas preciso perguntar. Ele sabe onde o acervo da sua biblioteca está armazenado? Eu realmente creio que ele possa tentar revistar a coleção mais uma vez. E como acredito que ele cuidou dos detalhes da transferência e é seu marido, ele teria acesso total ao lugar onde os livros estão armazenados, se assim desejasse. Além disso, se ele aparecer na França para visitá-la, por favor, não o receba se estiver sozinha. Talvez esteja sendo alarmista. Nós dois sabemos que Sebastião não é uma pessoa violenta, exceto nos dias em que ele agiu assim comigo. Mas eu queria pedir-lhe que ficasse em alerta. Estamos falando de uma quantidade enorme de dinheiro, afinal de contas. E agora, todos esses aborrecimentos que meu irmão me causou, e especialmente pelo fato de estar aprisionada em minha própria casa no momento, me fizeram pensar na melhor maneira de prosseguir com minha vida. Talvez isso tenha acontecido quando eu, ao ouvir reler a carta da minha avó em voz alta, mas cheguei a algumas conclusões importantes. Em breve ficarei muito feliz em compartilhá-las com você, mas não agora. Você já tem muitas preocupações por hora. Por falar nisso, eu gostaria de declarar oficialmente e por escrito que estou devolvendo o livro a você, definitivamente. Por favor, se conseguir encontrar o primeiro volume, faça o que desejar com ambos os livros. Posso garantir que não preciso do dinheiro. Por sorte, os novos, entre aspas, filhos que adotei estão se comportando excepcionalmente bem no momento. Espero que você responda a este e-mail. Primeiramente, porque eu quero saber se o recebeu e se está de sobreaviso.
em relação ao Sebastian, mas especialmente porque adoraria ouvir notícias suas. A casa está muito silenciosa sem você. Com minhas sinceras lembranças e amor, Alex. Horrorizada, após ler o e-mail, Emily pegou seu telefone celular e imediatamente fez 2 ligações. A primeira foi para a empresa responsável pelo conteúdo do Chateau, avisando-os de que estava se divorciando e que, sob nenhuma circunstância, Sebastian deveria ter acesso a qualquer objeto da casa, especialmente ao acervo da biblioteca. E em seguida ligou para Jean, pedindo a ele que, se Sebastian aparecesse, deveria dizer-lhe que não havia há algum tempo. Eu acho que não seria necessário me ligar para pedir isso, Emily, Jean disse sabiamente. Em seguida, Emily começou a escrever um e-mail para Alex. Ela lhe agradeceu imensamente pelo aviso, desculpou-se por demorar a responder e disse que, até o momento, não havia qualquer sinal de Sebastian. Disse também que esperava ouvir tudo sobre seus planos para o futuro e terminou o e-mail com um beijo. Já estava escuro. Emily serviu-se de um copo de vinho e começou a andar pela casa de campo inquieta. Alex deveria estar preocupado com ela e, por sua vez, Emily também se preocupava com ele. Talvez estivesse mais do que preocupada. Emily se recolheu logo depois do jantar. O novo colchão, muito mais macio que os velhos colchões de crina de cavalo, onde costumava dormir, não a ajudaram a relaxar. E se Sebastian houvesse retornado a Blackmore Hall e conseguido entrar à força no apartamento de Alex? Não. Ela se forçou a não pensar naquilo. Alex era apenas o irmão de seu ex-marido e ela não era responsável por ele. Mesmo assim, Emily se levantou e começou a andar de um lado para outro em seu quarto. Sentia saudades de Alex. E estava tão preocupada com ele quanto ele parecia estar preocupado com ela. Emily parou de andar de repente, lembrando-se das palavras de Jean. Talvez você tenha se casado com o irmão errado. Estava cansada e percebeu que estava deixando que suas emoções a dominassem, imaginando sentimentos que não existiam. Emily se deitou na cama e forçou-se a fechar os olhos.